Abra sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 ao 35. Lucas 14. Lucas 14. Evangelho de Lucas 14, 25 ao 35. Amém? Leiamos em nome de Jesus. Uma grande multidão ia acompanhada de Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vieram rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, Pai da eternidade, Senhor, em nome de Jesus estou aqui na tua presença, te pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Pai, eu venho através desse momento levar a tua palavra, Senhor. Pai, eu peço a ti que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, Pai. Este é o objetivo desta palavra, Pai. E as pessoas que entraram aqui, inclusive eu, Senhor, possamos sair diferentes, Pai. Que esta palavra invada nossos corações e nos transforma, Pai. Porque eu creio no poder do teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a ti, a todos que estão aqui, te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, a IAP em Paranavaí, né? Fico feliz de estar aqui, podendo passar o recado do Senhor a todos os irmãos que vêm aqui nesta manhã. O tema da nossa reflexão nesta manhã: vitória na vida cristã. Vitória na vida cristã. Vitória é algo que todos nós gostamos de falar. É algo que as igrejas gostam de pregar. É algo que nós gostamos de ouvir. Vitória na vida cristã, vitória na vida social, vitória no nosso emprego. Nós gostamos de vitória. É algo que realmente aquece o nosso coração. Quando nós falamos em vitória, a pregação vai ser boa hoje. Vitória é algo que chama a atenção. É algo que nós gostamos de ouvir. Então nós vamos falar sobre vitória hoje. Algo que nós gostamos de ouvir. Vitória na vida cristã. Vitória na vida cristã, do compromisso com Deus.
Então nós temos vitórias. E por fato, o cristão realmente é vitorioso em Cristo Jesus. Cristo diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós somos mais do que vencedores. Se nós somos mais do que vencedores, tem algo aí. Por que somos mais do que vencedores? Mais do que vencedores, por exemplo, são pessoas assim. Havia uma guerra e a pessoa é o sargento, o rei, ele manda as pessoas para uma guerra. E os soldados vão lá e lutam esta guerra em nome do seu rei, em nome do seu país. Eles lutam e vencem essa guerra. E eles voltam para casa, e chegam em casa, quem é que recebe toda a honra? É o rei. Não é os soldados que foram lá lutar. Não foram. O rei só ordenou que fosse lá, mas quem recebe a honra é o rei, é o país. É o país que recebe a honra. Se o Brasil for para uma guerra e eu for lá e morrer lá, e eles vencerem, quem recebe a honra não foi eu que morri lá. Foi o país que venceu a guerra. Não é verdade? Nós não podemos ordenar em Jesus. Nós não mandamos em Deus, nunca mandaremos e nunca vamos mandar. Deus não tem obrigação de fazer nada que nós pedimos. Só que Cristo fez algo por nós. Ele foi lá e venceu e nos deu a vitória. Nós não fizemos nada, mas Cristo venceu e nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Então Cristo nos deu a vitória. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Nós não lutamos essa guerra, mas Cristo venceu e nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, por isso que nós somos mais do que vencedores. Então a vitória é um tema de vida cristã, sem dúvida nenhuma, irmãos. A vitória é um tema dos discípulos. A vitória é um tema da vida dos discípulos. Se nós somos discípulos de Cristo, nós somos vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo. O Evangelho de Lucas, irmãos, que nós lemos aqui, ele é dividido em duas partes muito claras. Por exemplo, do capítulo 9 até o capítulo 9, o versículo 51, é a primeira parte. Capítulo 9, versículo 51. Vamos dividir o Evangelho de Lucas assim. Capítulo 9, versículo 51. E daí em diante, a outra parte. Que partes são essas? Primeira parte, do 1 até o 9:51. É o seguinte, Jesus começa seu ministério. E Jesus tem um tempo. Vamos dizer assim que o tempo está a favor de Jesus. Por quê? Não é tão urgente. Ele está indo, está pregando o evangelho e tal, mas ele não tem tanta urgência. Lógico que o ministério de Jesus sempre foi urgente salvar a humanidade. Mas o que eu quero dizer para você é que ele tinha um tempo. Até o capítulo 9, versículo 51, há um tempo a Jesus. Jesus há um tempo. Então, a partir desse momento, do capítulo 9, versículo 51, já é chegado a hora da morte de Cristo. Cristo já entra em Jerusalém, né, já sabendo que aguarda Cristo é a morte, já sabendo que aguarda ele a algema, é ser surrado pelos nossos pecados. Então o Evangelho de Lucas nós possamos dividir assim, duas partes. Primeira parte, que há um tempo para Jesus, o tempo está a favor de Jesus. Jesus tem um tempo. E a segunda parte é que Jesus já está com pressa, porque é chegada a sua hora, é chegada a hora da morte de Cristo. Então há essas duas divisões. Nós estamos vivendo, irmãos, nessa segunda parte, onde está com pressa, Deus está com pressa. O tempo é chegado, a volta de Cristo é chegada. Nós estamos vivendo nessa segunda parte, onde há pressa de se pregar o evangelho, porque Cristo voltará, amém? Cristo está vindo, então há pressa, nós vivemos nessa segunda parte, a urgência de pregar o evangelho. E agora os seus discípulos devem viver da maneira como o rei exige. Os seus discípulos devem ter clareza de que o discipulado não é coisa qualquer. Os discípulos de Cristo têm que ter clareza que o discipulado não é fácil. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é moleza, não é mamão com açúcar ser discípulo de Jesus. É difícil. Não é fácil não. Se for fácil, me explica aí como é que está sendo. Porque é difícil ser discípulo de Jesus. Por quê? Há pressa de pregarmos o evangelho. Há uma decisão. Nós temos que ter uma certeza em Cristo. Nós temos que levar esse evangelho.
nós temos essa decisão de estar levando o Evangelho de Deus, nós temos um compromisso com Cristo. Ele morreu por nós. Nós temos um compromisso com Ele. Então a pressa, nós vivemos nesse momento onde há pressa, e ser discípulo de Jesus não é fácil, é uma decisão. É uma empreitada que nós devemos encarar. Nós temos que ter um compromisso, a dedicação, a seriedade, vida consagrada diante de Deus, que é exatamente esse o trato com os discipulados, que vai trazer a vitória à vida dos discípulos. É isso que Jesus traz ao discípulo. Essa vitória que eu estarei falando, essa vitória na vida cristã, ela tem que ter um contexto de compromisso com Deus. Essa vitória que eu estarei falando essa manhã, há um contexto de compromisso com a palavra de Deus, de seriedade com o Senhor. Há um compromisso com Ele. Essa vitória não é um sucesso. Gostaria de deixar bem separado vitória de sucesso. Não é o sucesso que o mundo oferece, porque o sucesso que o mundo oferece é de acordo com as coisas que você tem, com os méritos que você tem, com a faculdade que você tem, se você aparece na televisão, se você é aquilo outro. Esse é o sucesso que o mundo oferece. E a vitória que eu vou falar nesta manhã não é sucesso, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem. Não estou falando de sucesso na vida, estou falando de vitória em Cristo, vitória na vida cristã. Então nós vamos falar, deixar bem claro, separado, vitória e sucesso. Vitória em Cristo e sucesso na vida. Você conhece muitas pessoas que conquistaram muitas coisas na vida. Tem casa, carro, tudo, né? Você conhece muitas pessoas que têm um vazio dentro de si, não são felizes, mesmo tendo tudo isso, não têm a felicidade em Cristo, não têm a certeza da salvação. Então nós vivemos num mundo assim, que o sucesso é mais importante. Na nossa geração, o sucesso é mais importante. Mas para os cristãos, não, a vitória em Cristo é mais importante. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão vivos ainda, glória a Deus. Sucesso não é sinônimo de vitória, porque o sucesso atrai o olhar de muitas vezes pessoas que têm invejas de nós. Ou até mesmo pessoas que não têm o que desejam no seu coração, vê a sua vida como melhor, vê a sua vida, a vida dele está bem melhor que a minha, porque ela não está satisfeita com o que tem no coração, não está satisfeita. Então, não é sucesso, é vitória em Cristo. Vitória tem a ver com o fato de que estou seguros na mão de Deus. Vitória tem a ver com o fato de que todos os poderes que me ameaçavam estão vencidos em nome de Jesus. Isso é vitória na Bíblia. Essa é a vitória que nós pregamos. Que tudo que te ameaçava, irmão, tudo que me ameaçava, Satanás ameaçando a nossa vida, tudo que ameaçava foi vencido em Cristo. Cristo venceu todas as coisas. Então nós temos vitória em Cristo Jesus. É em Cristo a nossa vitória, amém? Cristo é a nossa vitória. A vitória que é confundida muitas vezes com o sucesso, confunde a cabeça dos cristãos. Confunde a cabeça da igreja, muitas vezes. Por exemplo, pastor, se eu tenho que ter uma vida vitoriosa, pastor Toniel, eu tenho que ter um carro novo, pastor. Uma vida vitoriosa, não é verdade? Pastor, se eu tenho que ter uma vida vitoriosa, por que eu ainda não tenho minha casa própria? Né? Eu ainda pago aluguel. Pastor, se a minha vida é vitoriosa, por que eu não fui promovido ainda? E meu amigo lá, que nem serve a Jesus, já está lá em cima. Por quê? Isso é uma vida vitoriosa. Por quê? Por que eu estou falando disso, irmãos? A resposta que eu quero dar para você nesta manhã, se você crê que a vida vitoriosa é em Cristo Jesus, é a salvação em Cristo, é estar no céu, na morada eterna, a morada eterna com Cristo, junto com Ele todos os dias, poder andar com Ele, viver com Ele no céu. Esta vitória, isso é vitória, o resto é sucesso no dia a dia, sucesso na vida material, sucesso, mas a vitória está em Cristo, em saber que Ele vive e Ele virá nos buscar, Ele virá buscar a sua igreja, amém? Ele virá nos buscar. Isso é vitória em Cristo, é crer, é ter a certeza que se as portas não abrirem, Deus está no controle de todas as coisas. É ter certeza que por mais que as coisas não vão dar certo, mas as coisas não parecem não dar certo,
mas que as coisas parecem que não vai. Não, isso não está sendo legal, mas Cristo está no controle de todas as coisas. Ele abre e fecha a porta onde Ele quiser, amém? Glória a Deus, Cristo está no controle de todas as coisas. O inimigo pode se levantar contra mim e contra você, mas ele se levanta para cair, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior do que é o que está em nós, maior é o que está na vida da igreja do que o que está no mundo. Isto é vitória. Este texto é um texto que fala de vitória. Que essa vitória, como eu disse, ela tem um contexto de compromisso com Deus. Para você ter essa vitória, que será pregada nesta manhã, você tem que ter um compromisso com Deus. Sinto muito em te falar que não é só fazer uma oraçãozinha no fim do culto e sair com a vitória na mão. Sinto muito em te dizer isso. Sinto muito que não é assim. Essa vitória depende de uma atitude sua, de um compromisso com Deus, de mudança de vida. Hoje eu preciso mudar a minha vida, irmãos. Hoje nós precisamos mudar a nossa vida para sermos vitoriosos em Cristo. Primeiro ponto. Para me ter uma vida vitoriosa, eu não quero falar aqui sobre alguns 4 passos sobre a vitória. Não é isso, tá, irmãos? O primeiro ponto para me ter uma vida cristã vitoriosa, de acordo com o texto da palavra de Deus. Eu não vim trazer uma fórmula mágica para você ser vitorioso. Para mim ser vitorioso. Eu não trouxe uma fórmula mágica. Igual aqueles livros de empresário que dá espaço para você ser um empresário bem sucedido. Se todo mundo que comprasse aquele livro lá ficasse bem sucedido, era todo mundo empresário, né? Porque vende até umas horas. Então, não vim trazer isso. 4 passos para você ser totalmente vitorioso na sua vida. Eu vim trazer, de acordo com a palavra de Deus, 4 passos que você tem que ter compromisso com Deus nesses passos para você ser vitorioso. Ter uma vida cristã vitoriosa. Ter uma vida cristã vitoriosa. Primeiro passo. Primeiro ponto. Para ter uma vida cristã vitoriosa, irmãos, preciso aprender a definir prioridades e a viver em função delas. Primeiro ponto, para mim ter uma vida vitoriosa, presbítero, eu preciso aprender a definir as minhas prioridades e viver em função delas. Preciso aprender qual é a prioridade da minha vida. Qual a sua prioridade? Fique com a sua Bíblia aberta, irmãos. Em Lucas, para quem esqueceu, Lucas 14, nós vamos ler o versículo 26. Lucas 14, 26. A palavra de Deus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mas do que a mim, mas do que a Deus, não pode ser meu discípulo. Qual é a prioridade da nossa vida? Jesus está querendo dizer, se alguém vem a Ele, se alguém segue a Ele, e não estiver disposto a colocar Jesus em primeiro plano na nossa vida, no plano posterior, não estiver disposto, não é discípulo do Senhor. Não é, se Jesus não estiver em primeiro lugar. O texto se trata que tenho que amar menos as pessoas que têm valor para mim, porque eu descobri a importância de Deus na minha vida. Prioridade. Qual é a prioridade? Não estou dizendo para você não amar, porque é bíblico amar a seu pai, a sua mãe, a sua esposa. Não tem uma esposa linda igual a minha assim, tem que amar bastante. Graças a Deus, né? Então, nós temos que amar. Não é verdade? Então, temos que amar. É bíblico amar, tá, irmãos? O seu próximo, o seu pai, a sua mãe. Mas eu quero dizer para você, se você não ama Deus em primeiro lugar, você não é discípulo do Senhor. Você não é. Vamos fazer uma pesquisa aqui, dentro do seu coração. Pense bem, qual será mesmo a nossa prioridade
se Deus está em primeiro lugar ou não. Primeiro, tempo de oração. Qual é o tempo que nós oramos durante a semana? Qual é o tempo que nós tiramos para orar? Segundo, leitura da palavra de Deus. Qual é o tempo que nós tiramos para ler a palavra de Deus? Vai analisando se Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Evangelização. Nós levamos o evangelho do Senhor? Vai fazendo um check-up aí. Livros devocionais que você leu essa semana. Quantas pessoas nós levamos uma palavra de amor, de conforto, de carinho, uma palavra de Deus para ela durante a semana? A ideia da prioridade de Deus estar em primeiro lugar vai diminuindo quando nós começamos a fazer um check-up na nossa vida. Nós começamos a averiguar se realmente Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Então nós temos que realmente ver. Será que a televisão não vai ocupar um espaço absurdo durante a nossa semana? Será que o computador não vai ocupar um espaço absurdo durante a semana? O que será que irá ocupar mais? Qual é a nossa prioridade? Realmente Jesus é a prioridade? Será que, por exemplo, dormir não é a nossa prioridade? Às vezes, eu gosto muito de dormir. Eu durmo pouco, mas eu gosto de dormir. Então, não estou querendo dizer que dormir demais é errado, nem dormir de menos é errado, tá, irmãos? Porque se você dormir de menos, também se você dormir menos do que o normal, você prejudica as outras prioridades. Por exemplo, sua prioridade de ler a Bíblia. Tal, se você vai ler a Bíblia dormindo, né, você não vai lembrar nada depois. Não adiantou nada ler a Bíblia. Então, eu quero explicar o seguinte. Qual é a prioridade? Às vezes a prioridade de um é outro. Jesus é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Portonier diz assim: nós somos muitas vezes o que nós fazemos. Nós somos muitas vezes o que nós fazemos. Então fica para nós, o que nós fazemos durante o dia, durante a semana? Nós somos realmente servos de Deus, discípulos do Senhor? Discípulo do Senhor que lê a palavra, estuda a palavra. Então eu quero ver com você algo muito interessante no livro de Stephen Covey. O inglês está mal, mas tudo bem. Como definir prioridades no mundo sem tempo? O Stephen Covey ele dividiu a nossa vida em 4 quadrantes. Preste bem atenção. Stephen Covey, no seu livro, ele dividiu a nossa vida em 4 quadrantes de prioridade. Isso é muito interessante. Primeiro quadrante diz assim: coisas importantes e urgentes. Preste bem atenção nisso. Primeiro quadrante, coisas importantes e urgentes. Como, por exemplo, o seu filho está doente. Você está lá em casa, ou no trabalho, você está no trabalho, a professora liga para você: o seu filho está passando mal, está aqui doente, vomitando. O que você faz? Sai correndo, né? Meu Deus do céu. Pede para licença, cobre aí, fica no meu lugar, dá licença, patrão, que eu tenho que ir, e sai correndo e vai atrás do seu filho. Por quê? É uma coisa importante e urgente. Não é verdade? Para quem tem filho aí, sabe melhor que eu. O segundo quadrante é coisas importantes e não urgentes. Segundo quadrante, coisas importantes e não urgentes. Coisas que não podem ser feitas com pressa, que não podem ser feitas sem planejamentos, coisas que não podem ser mal pensadas. Por exemplo, uma dessas coisas é o relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento entre marido e mulher é uma coisa importante e não urgente. Porque tem porque no relacionamento entre marido e mulher é importante, extremamente importante, mas não é resolvido de um dia para o outro. Não é em 6 minutos que você resolve. Por exemplo, a educação do seu filho. Não é 6 minutos que você resolve. Você leva toda a adolescência, criança, adolescência dele para você educá-lo. Então é uma coisa importante, mas não é urgente. Entendeu, irmãos? Amém. Terceiro quadrante. Coisas urgentes e não importantes.
Exemplo, troca a campainha, você está no banho, você se desespera, a campainha está alguém batendo palma, aí você sai correndo, pega a toalha, veste um roupão, sai, aí você chega, abre a porta para atender, né? Não vai embora quando chega. Quer verdura hoje, minha senhora? Quer verdura hoje, senhor? Dá uma raiva, né? Você imagina. Por quê? É uma coisa urgente e não é importante. Isso é algo urgente e não é importante. Você saiu, fez tudo e não tinha importância nenhuma. Quarto quadrante, coisas não urgentes e não importantes. Coisas não urgentes e não importantes. Exemplo, abrir aqueles e-mails que enche a sua caixa de entrada assim, escrito assim: se você não mandar esse e-mail para 10 pessoas, você não será abençoado. Se você não mandar para não sei quantas pessoas, você não ama Jesus. Se você não mandar, vai cair um raio na sua cabeça. Se você não mandar, o tsunami vai invadir a sua casa. Sei lá, vem tudo isso aí. Então, é uma coisa que não é importante, não é urgente. E às vezes a gente fica um por um. É deletar isso aqui. Perde mau tempo. Não é verdade? Porque a coisa não é importante. E não é urgente. São esses 4 quadrantes. Stephen Covey divide no seu livro. E ele termina dizendo assim: o grande desafio da vida é vivermos no quadrante das coisas importantes e não urgentes. Vivemos nas coisas, é o segundo quadrante, tá, irmãos? Importante e não urgentes. Porque a maioria do tempo nós passamos nas coisas urgentes e não importantes. O maior desafio da nossa vida é gastar tempo com a família, educação do filho, intimidade com Deus, que é algo extremamente importante, intimidade com Deus. O maior desafio da nossa vida é passar tempo nessas coisas importantes e não urgentes, porque o relacionamento com Deus não acontece de um dia para o outro, não é assim. Mas sim, nós passamos muito tempo nas coisas que são urgentes e não importantes, como atender o rapaz que vende verdura. É um exemplo. Então, que nós possamos passar um tempo. E o autor ainda diz assim: corremos feito loucos por coisas que não valem absolutamente nada. O nosso relacionamento com Deus é importante, irmãos. O trabalho de Deus em nossa vida leva tempo. Por isso nós podemos dizer, igual a Martinho Lutero: eu sei que não sou quem eu deveria ser, mas eu também já sei que não sou quem eu era. Eu sei que eu sei que eu não sou quem eu deveria ser. Ainda não cheguei na perfeição, mas eu sei que eu não sou quem eu era há anos atrás. Cristo nos transformou. Amém? Foi deixado aquela vida passada, aquela vida que não valia nada. Você hoje e eu hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Nós somos nova criatura. Cristo nos restaurou, nos livrou, nos salvou. Cristo é maravilhoso, irmãos. Ele nos transformou. Hoje estou aqui pregando pela graça e misericórdia de Cristo. E há anos atrás estava por aí perdido, em bebida, cigarro, em baladas. E Cristo hoje me restaurou. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Deus tem que ser prioridade para mim. Esse Deus não é prioridade. Se Deus está em segundo plano, nós não somos discípulos do Senhor. Deus em primeiro lugar, segundo lugar a nossa família. Depois assim vai. Decida qual é a sua prioridade. Mas não se esqueça que Deus tem que estar em primeiro lugar. Segundo, vitória na vida cristã exige que nós assumamos desafios e arcamos com o custo. Vitória na vida cristã, nós precisamos ver isso, que nós assumamos o desafio e arquemos com o custo. Versículo 28 e 29.
Vamos que eu já estourei o tempo aqui. Versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão de você. Todos que virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém. Quantas pessoas, eu vou falar por mim, quantas vezes já comecei uma coisa na igreja e não terminei? Quantas vezes nós começamos uma coisa e não terminamos no nosso dia a dia? E eu falei: fala, Jesus, isso mesmo, pode falar, Deus. Então, nós precisamos ver isso. Nós precisamos, para ter uma vida vitoriosa em Cristo, uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos assumir o nosso desafio. Entrei nessa construção, então tá, vou até o fim. Eu calculei antes, dá para mim ir, dá para mim fazer? Dá, então eu vou até o fim. Por quê? O maior defeito nosso, irmãos, meu, e acredito que muitas pessoas, é a gente, olha, talvez dá, então vamos. E aí chega no meio e não conseguimos. Não é verdade? Então, nós vemos aqui que para ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, nós temos que ver qual é o desafio que nós temos. Tá, vamos em frente então. Qual é o custo que tem? Vamos pagar o custo. Vamos calcular, vamos pagar o preço do trabalho aqui na igreja. Vamos pagar o preço do trabalho na vida cristã, para o evangelho de Cristo, levar o evangelho. Então, nós temos que ver isso. O pastor Paulo Romeiro diz uma coisa muito interessante. Jesus dificultava ao máximo a entrada do reino e facilitava demais a saída. Jesus dificultava demais a entrada no reino e facilitava a saída. Nós podemos ver que Jesus fala bem assim, ó: a porta é estreita, o caminho é apertado. São poucos que entram. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que Jesus, dá umas dicas para entrar no reino de Deus. Mas quando as pessoas dizem: não dá mais para te seguir, Jesus, ele disse assim: pode ir. Pode ir. Vou te contar, olha só, a Bíblia fala algo muito interessante. Num dia as pessoas disseram: Jesus, seu discurso é muito duro. Está na Bíblia, tá, irmãos? Seu discurso é muito duro. Quem pode suportar isso aí? Quem pode? Aí as pessoas começaram a sair do discurso de Jesus. Jesus olha para o discípulo e fala assim: quer aproveitar o ensejo? Porta da rua, serventia da casa. Quer ir também? Jesus diz isso. Jesus diz isso. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque Jesus dificulta tanto a entrada no reino. Vem outro e diz assim: vou te seguir, Senhor. Vou te seguir. Jesus fala assim: tá bom. Vai e vende tudo que você tem, depois você me segue. Aí vem outro e fala assim: Jesus, eu quero com você até onde você for. Mas primeiro, pera só um minutinho. Preciso sepultar meu pai. Não, deixa que os mortos sepultem os mortos. Vem, se quer vir, vem agora. Se não quer, não vem depois, não. Jesus, tá? Jesus falando. Uma vez Jesus diz assim: o Filho do Homem será entregue às autoridades, padecerá muitas coisas, sofrerá tortura e será morto, mas importa que seja assim, para que ele ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro chega em Jesus assim: ô Jesus, deixa eu arrumar o seu paletó aí, vem aqui, Jesus. Ó, fala isso não. João está quase chorando lá, você falou que vai morrer. Tomé falou que vai morrer todo mundo, está com medo. Tomé tá. Jesus, fala isso não, você não vai morrer. Ó, eu não estou com medo, Senhor, eu não estou com medo, mas não fala uma coisa dessa não. Uma coisa dessa não. Como é que Jesus responde Pedro? Será que eu aguentaria uma resposta dessa? Ó, irmãos, a tradução exata desse texto é bem assim, ó:
Vem para trás de mim, Satanás. Siga-me, porque não cogito das coisas do céu, mas das coisas da terra. Preste bem atenção nisso, senão você não vai entender. A tradução exata fala assim: vem para trás de mim, Satanás, siga-me. Olha só, essa vem para trás de mim, Satanás, Jesus está querendo dizer bem assim: vem, olhe, veja se eu não vou ir até onde eu falei. Jesus acaba de falar da sua morte, e Satanás não quer que Jesus morra. E então ele fala o quê? Não morre não, Senhor. Jesus fala assim: vem para trás de mim, segue-me, vem, e vai ver se eu não vou morrer e vou salvar a humanidade. Vai ver se eu não vou morrer e salvar os irmãos. Vai ver se eu não vou morrer e salvar Iapa em Paranavaí. E Satanás teve que engolir essa, irmãos, porque Cristo morreu e vive hoje, e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? E nos salvou. Glória a Deus, aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. O discipulado não é fácil. Não é fácil. Nós temos que estar disposto a pagar o preço. Ao entrar, irmãos, nessa do discipulado, nós temos que estar disposto a seguir a Cristo. Cristo foi envergonhado, nós íamos juntos. A caminhada cristã não é uma caminhada de 100 metros, uma corrida de 100 metros raso. Que a gente sai correndo, passa 100 metros. Eu não passo dos 10 metros, eu acho, mas tudo bem. 100 metros raso já acaba, né? Não é, irmãos. A caminhada cristã é uma maratona. E nunca acaba. Só acaba quando Cristo voltar. Então, por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas desanimando na fé, saindo da igreja, saindo, né, dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque acha que é só 100 metros. Aceitei Jesus, tal, dou 100 metros, corro, tal, depois dali não. Não é. Vai haver luta, vai haver tribulação, vai haver dificuldade. Jesus deixa bem claro isso para os seus discípulos, que vai haver dificuldades. Mas se formos capazes de entender isso, isto é o caminho. Isto é o caminho da vitória. Porque quando as lutas vierem, eu não vou mais reclamar, irmãos. Não vou mais murmurar. Perguntar para Deus o porquê está acontecendo isso. Quando as lutas vierem, eu vou enfrentá-las em nome de Jesus. Terceiro, a vida cristã significa saber ceder, reconciliar, voltar atrás no momento que isso é necessário. Versículo 31 e 32. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra o outro? Primeiro não se assenta e pensa se em 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Amém. Então é o seguinte, irmãos, para ter uma vida vitoriosa em Cristo, nós também temos que saber ceder. Aqui você vê que vai em, tem 10.000 homens, mas é 20.000 a guerra. 20.000 ele tem lá. Então, enquanto ele está longe, eu vou mandar vê lá se consegue paz para a gente conseguir ver em paz, porque senão morre os 10.000 homens e ainda perde a guerra. Nós temos que saber ceder. De repente, irmãos, nós descobrimos que estamos lutando lutas que não eram para nós. Às vezes estamos lutando lutas que Deus não nos deu. Às vezes nós lutamos lutas que não eram nossa. Por exemplo, Josué. Ele estava para invadir, conquistar uma cidade para onde Deus não mandou ele ir. Deus não mandou. Só que ele acha a cidade pequena. Então nem vou mandar o meu exército forte, vou mandar o time reserva. Vou mandar que ele estava de férias lá, tá tudo meio gordinho, mas a cidade é pequena mesmo, tal, vai embora. Chega lá, todos morrem. A Bíblia fala bem assim ainda, que os judeus naquele dia foram mortos sem piedade. Sem piedade. Quantas vezes na Bíblia nós não vemos que pessoas eles deixam de ganhar a vitória porque estão lutando lutas que Deus não deu para eles. Deus não nos deu. Se nós tiramos o foco da luta que Deus colocou no nosso caminho, para ficar lutando, por exemplo, luta entre marido e mulher. Né?
Às vezes eu fico com a minha esposa e tal, e a gente fica aquele pé de guerra, só que a luta não é contra ela, é contra o principado e potestade. Às vezes nós lutamos contra os nossos filhos, né? Não, filho, não sei o que, mas a luta não é contra o filho, é contra principados e potestades. A luta não é contra o irmão na igreja. A luta não é contra essas coisas. A luta é contra Satanás. Nós temos que pisar na cabeça do inimigo, em nome de Jesus, amém? Presbiterias, glória a Deus, presbítero. Uma das maiores bobagens do nosso dia, irmãos, que as pessoas dizem, é: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Se você quer ter uma vida vitoriosa, a sua frase é: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair. Porque nós precisamos aprender a ceder. Precisamos aprender. Eu preciso aprender a ceder. Porque a pior batalha é aquelas que nos afastam de Deus. Nós ficamos lutando naquela batalha e não nos aproximamos do Senhor. Temos que ceder. E quarto, para encerrar, vitória na vida cristã significa viver com sabor e alegria. Abra sua Bíblia no versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Roland Barthes, um escritor, tem uma frase que diz assim: nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. Vida com Deus é sabor de vitória. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. Então nós temos a vitória em Cristo. O sal é uma bênção. O sal, você imagina, irmão, um churrasco sem sal. Imagina, comida sem sal, arroz sem sal. O que é arroz sem sal, irmãos? Feijão sem sal, aquela picanha sem sal. Ai, dá até fome agora, quase meio-dia. Então, você imagina, sem sal, presbítero. Você vai comer um churrasco sem sal, não tem graça, irmãos. É mascar chiclete velho. Não é verdade? Então, o sal, ele causa sabor. Então, uma vida cristã vitoriosa, ela tem que ter sabor. Não é sabor de mel, é sabor de vitória em Cristo. Tem que ter sabor. Então é o seguinte, o problema, irmãos, é quando o crente já não salga mais, já não influencia mais, já não transmite mais a sua alegria. Irmãos, a fé é a alegria que nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? A fé, irmãos, é uma bênção, porque o pecado não nos domina mais. O pecado não nos domina. A fé é uma bênção. A fé é alegria, júbilo, porque a morte foi tragada pela vitória, Cristo. Amém? Glória a Deus, Cristo venceu a morte. Uma igreja que quer ser abençoada precisa ter sabor, porque é com sabor que nós vamos temperar esse mundo. E qual é o sabor? O povo que tem mais sabor nesse mundo é o povo de Deus, porque o povo de Deus tem o sabor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo está em nós. Nós temos o sabor do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida com sabor, com prazer de vir à igreja, com prazer de escutar eu até meio-dia, irmão. Nós temos que viver uma vida com sabor. Nós temos que viver uma vida assim, alegre, né? Um coração alegre. Amém? Sabor de comer uma pizza com os irmãos, um lanche com os irmãos. A vida tem sabor. E o sabor da vitória em Cristo. Amém?